सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Bind Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau khanukabodhatu Sankirtanoi kapitaro kamalayatakso Vishambaro dijavaro jugadharmapalo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurairvandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dadasi nityam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tabam bhagam Narayano priyamanango madhapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagi Sajusva Vadane Lakshmi Jasya Bhaksasi Yasyaste Hide Sambhi Pam Nishingamaham Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare. Yatrottama sloka gunanuvadaha prastuyate gramma katha vigataha yishebhyamanam anudinam mamukshurmatim satim jachati bhaj. Yatrottama sloka gunanuvadaha prastuyate gramma katha vigataha yishebhyamanam anudinam mamukshurmatim satim jachati vasudeva. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana, todas as glórias, toda a vitória ao Sankirtana de Supremo Senhor Deus, é o slogan da Gaudiya Mat. Nós gostaríamos de viver sob o abrigo do Nama Sankirtana. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana, todas as glórias, toda a vitória aos santos nomes, ao canto dos santos nomes do Senhor. Pois este é o slogan da Gaudiya Mat, pois nós queremos viver sob este abrigo. Em cada templo, Mat, o Nama Sankirtana está tocando, e ele foi ateado por Chaitanya Mahaprabhu, ele foi aceso por Chaitanya Mahaprabhu. Na casa de Shrivas Pandita, no Shrivasanga, aqui em Sridham Mayapur, e o fogo deste sacrifício, desse ritual sagrado, deve ser preservado em todos os lugares, mesmo dentro da sua casa. Se você falhar ao manter a chama na sua casa do canto dos santos nomes, se você falhar em proteger o fogo dos santos nomes, se de alguma maneira ele apagar, então problemas podem surgir, brigas, competição, coisas sujas podem aparecer para encobrir o seu Chetodharpana, o seu coração, o cristal do seu coração, o espelho do seu coração. Então, que ele será encoberto novamente por todas as partículas de poeira, por pedras, que são os anartas, e você não vai mais poder enxergar nada, você vai ficar cego. Você pode ficar totalmente cego. Os materialistas têm olhos, mas não têm olhos. Com os olhos materiais, o que você pode ver? Você vê as fezes, a urina, o sangue, a carne. Só isso. Você não consegue ver nada transcendental. Com a ajuda dos olhos, você não pode ver nada. Só pode ver coisas materiais. Os cientistas também concordam que existe matéria e existe antimatéria. Mas nós não podemos provar isso. Mas a antimatéria deve existir, porque tudo tem seu oposto, o bem, o mal, a noite, o dia. Tudo tem sinônimos e antônimos. Então, nós podemos imaginar que exista a antimatéria, nós podemos adivinhar isso, mas nós não podemos capturá-la, mas como um pensamento, uma pesquisa intelectual leva a essa conclusão, mas isso está além do alcance. Então, sobre o Sankirtana no mundo inteiro, se todo mundo concordar, por todo mundo, em todo o mundo,
que Vaikunta, se todo mundo concordasse com o Sankirtana, em todos os países, se todos começassem a cantar juntos o Nama Sankirtana, todos os problemas estariam resolvidos. Mas eles são os tolos número 1. Eles não querem encontrar soluções. Eles querem criar novas soluções, não encontrar a solução eterna. O plano deles é criar soluções. Então, assim, eles podem fazer negócios. Eles criam problemas. Se esse país não brincar com esse outro país, como que eu vou vender minhas armas? Eu preciso arranjar que eles briguem. E assim eu posso vender minhas armas. Nós podemos fazer grandes negócios. A vida devocional também. De uma maneira ou de outra. As pessoas querem aplicar o mecanismo do comércio na vida devocional. Ou nós queremos enganar a todos e desfrutar da vida. Como um falso Vaishnava, imagino. Então, se os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, se todos puderem aceitá-los, todos os problemas acabariam. O mundo transcendental poderia descer neste mundo material. Mas ninguém está interessado. Mesmo no âmbito devocional, se alguém fala a verdade absoluta, alguém quer brigar com ele, pode parar. Pare. Então, só tem competição acontecendo, simplesmente porque nós falhamos em proteger o Nama Sankirtana Jagyayagni. Nada mais. O processo mostrado por Srimad Mahaprabhu, Nama Sankirtana, é tão fácil. Ao mesmo tempo, ele é o que há de mais elevado. É o bhajana mais elevado. Então, Mahaprabhu mostrou, por exemplo, nos seus passatempos, nos quais em que ele nadava ou distribuía prashada, ou dançando e cantando. O tempo todo ele estava fazendo Nama Sankirtana. Mesmo quando limparam o Gundicha Marjana, quando eles limparam o templo do Gundicha, eles estavam fazendo isso cantando o Krishna Nama. Nada ninguém podia falar nenhuma outra coisa a não ser Hare Krishna. Me dê isso, era Hare Krishna. Me dê aquilo, era Hare Krishna. Eles sempre usavam esse som transcendental. Dessa maneira, Mahaprabhu nos ensina de maneira fácil. Assim você vai atravessar o condicionamento material. Você pode se lembrar de Mahaprabhu nadando no Chandan Sarovar. E lá Advaita Gosai, Nityananda, todos estavam brincando com a água. Krishna, Krishna, eles estavam brincando, falando e brincando na água. Então, somente Satsanga e a Prakrita Shabda Brahman pode te ajudar. Eu sei que você não acredita, mas se de alguma maneira na sua vida um milagre acontecer, você vai conseguir entender. Caso contrário, não. Tirar um fantasma de alguém é algo muito simples. Mandar o fantasma embora. Isso é fácil. O Nama Sankirtana pode fazer isso. Nós podemos receber qualquer coisa. A gente não quer aceitar coisas desnecessárias. Nós queremos receber Krishna Prema, não queremos coisas materiais, esse é o nosso objetivo. Então o verso com o qual nós começamos esta aula é do Bhagavatam. O local onde o Nama Sankirtana e o Harikatha do Senhor Supremo estão acontecendo, com certeza, conversas materialistas não podem se manifestar em tais lugares, porque é o Nama Sankirtana, é o ritual dos santos nomes. Em todos os lugares, Mahaprabhu aqui cantou o Nama Sankirtana, com a ajuda do Nama Sankirtana, tudo se tornou possível. Mesmo aquilo que não era possível através de dinheiro e poder, foi possível através do Nama Sankirtana.
Quando o Qazi quis parar com o Nama Sankirtana, ele era o governador muçulmano. Então, através do Nama Sankirtana, uma solução se manifestou. Se você quiser expulsar um fantasma é algo muito fácil, não é algo difícil. Mas nós não podemos usar o Nama Sankirtana por algum propósito barato. Você pode fazer isso. Você pode usar o Mahamantra para algum objetivo material, mas isso é proibido pelos Vaishnavas, porque esse é o remédio absoluto. Nós não devemos usar o Harinama para nenhum propósito material. Isso é proibido. Se você fizer isso, você vai receber resultado. Mas você vai ficar preso, você não vai conseguir ir além. Então, o local onde acontece o Nama Sankirtana, o canto dos santos nomes, o recitar dos santos nomes, com certeza, conversas materialistas não podem acontecer neste mesmo lugar. Então, enquanto ocorre o Nama Sankirtana, conversas materiais, Grama Katha, não podem, vão colidir contra isso. Então, gradualmente, aqueles que sentem a vida como algo pesado, detestável, a mente em sânscrito, a palavra mente em sânscrito é feminina. Existe o gênero masculino, feminino, neutro, 3 gêneros em sânscrito. A mente é feminina. Satimati quer dizer, existem mulheres castas e mulheres incastas. E a mente é a mesma coisa. A mente pura, a mente casta te leva na direção de Krishna. E a mente impura te leva na outra direção. Então, nós garantimos que se todos os países garantirem, que as pessoas chegarem a esse, concordarem com isso, fazerem um acordo, se todos começassem o Nama Sankirtana, todos os problemas seriam anulados. Mas as pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem fazer competição, ter ciúme, inveja. Isso tem sido desenvolvido dentro do âmbito do devocional, simplesmente porque nós falhamos em receber proteção nesse Sankirtana. Nós deixamos que o fogo do Sankirtana se apague. Então, Bhagavati Katha e Nama Sankirtana, tudo isso são coisas muito importantes. E nós discutimos como os 4 Kumaras sugeriram a Narada um Bhagavad Gita para solucionar o problema dos filhos de Bhaktidevi. Aquela voz aérea que você ouviu, ela está eternamente presente. O que ela sugeria para você é isso que nós vamos dizer para você agora, dizem eles a Narada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Bhakti Jnana Jnanam Sthapanaya Prakasita. This Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam. This Bhagavat Mahapuran. Esse Bhagavata Mahapurana, o Brahma Samhita, um ponto muito importante. Não está dito Gyan Saptanayo ou
Where bhakti is there, then Porque quando Vairagya, existe Bhakti, Jnana automatically, Vairagya e Jnana automaticamente se manifestam. there is no option, Não existe uma opção. no at a time. Bhakti, Jnana, Bhakti, Jnana e Vairagya se manifestam juntas. Idam Bhagavatam Namo Puranam Brahma Samhitam Bhakti Jnano Viraganam Svapunayo Prakasitam. To establish Jnana, Estabelecer to Jnana, establish Bhakti, Jnana, Bhakti, Vairagya, Vairagya, this Bhagavad Mahapuran is o Bhagavata Gita Purana Bhakti Jnana, expressa tudo. Bhakti Jnana, Vairagya. Bhakti, Jnana e Vairagya, os três ao mesmo tempo, estão presentes no Srimad Bhagavatam. It is written in Shastra, Então está escrito Bhagavan himself no Shastra. Krishna também repete: Veda, eu mesmo sou os I Vedas. already told yesterday. Nós já explicamos isso All ontem. Veda, if you read, Se você ler os and Vedas, if you fail to look at me, se when você falhar ao you olhar read para mim, Veda, is it então will a sua be on in leitura dos Vedas Vedas será sarve rahame em vão. bhave. Se você não me enxergar, disse Krishna, através deles. I knowing that everything Bhagavan speaking. Also, Tudo Krishna we know from sixth explica. Nós sabemos também, Vedas através do sexto canto, Tattva muhyanti survai. It is written, está escrito: Vedasya Ishwar Atmatva Tattva muhyanti survai. Ved is identical with Bhagavan. Bhagavan os is Vedas são idênticos ao Senhor Supremo. So, Então, even Rishi Muni, mesmo os rishis e os munis, what is it? eles não podem entender qual é o significado interno. Veda, at Os present, Vedas, whole no world momento presente, se no mundo inteiro, se such a você man is very rare. pesquisar um homem que tenha profundo conhecimento dos Vedas, é raríssimo. 100 years Existem, back, 80 years back, mas 80 anos atrás, 100 anos atrás, 150, 200 anos atrás, existiam muitas pessoas que tinham uma boa compreensão, mas no presente a capacidade mental diminuiu, a capacidade de pensar, a memória. Se alguém disser o que eu disse hoje de manhã, eu não lembro. As pessoas esquecem, é natural, porque o poder da inteligência tem diminuído dia a dia. Todas as boas qualidades foram embora. Elas não permanecem com ninguém. Esse é o efeito de Kali. Mas, de qualquer maneira, aqueles que são devotos puros, para eles a questão é completamente diferente. Então, os quatro Kumaras, eles sugerem, você pode organizar um Bhagavad Gita, 7 dias de leitura e comentário do Bhagavatam. Está escrito no Shastra: se a sorte for muito boa, Satsanga Labhate, a pessoa consegue alcançar Satsanga. Se o Sukriti que foi acumulado pelo indivíduo for suficiente, ele vai conseguir se conectar com um sadhu. Por que Sadhu Sangha é tão importante? Porque Sadhu Sangha é Krishna Nam. Os sadhus não podem falar sobre as notícias do mercado de ações ou de alguma aposta. Sadhu Sangha significa que
Você vai ouvir somente tópicos relativos ao Senhor Supremo ou relativos a Bhakti. Você não vai esperar que eles falem agora, o sadhu, em todos os quartos ele tem televisão, telefones de 15 mil, esse é o bhajana deles. Desde manhã eles estão alô no telefone, esse é o bhajana hoje em dia. A situação saiu de controle, completamente fora do controle. Completamente. Quem pode proteger quem? Muito perigo. Agora um sadhu puro. Eles podem decidir interpretar um papel ou dizer, não, eu não posso falar, eu esqueci. Eles agem como loucos. Eles sabem que é impossível, que ninguém vai entender. Por que eu vou perder meu tempo dizendo a verdade absoluta? Eles pensam. Gorakshara Das Babaji Maharaj, ele costumava trapacear os que chegavam até ele. Ele não falava de Bhakti, porque só de olhar ele poderia realizar. Aquelas pessoas materialistas, ele perguntava qual que é o preço da terra lá no Purkatá. E quanto que está o quilo do arroz? Ele perguntava. Para as pessoas irem embora. Os materialistas, os sadhus são aqueles que evitam os materialistas. Eles de propósito vêm diante de nós para nos ensinar. Caso contrário, um sadhu puro, você pode observar seus sintomas. Imediatamente eles querem se afastar e fazer bhajana. Eles não querem perder tempo, nem uma fração de segundo. Alguém vem e faz pressões. Gorakshara Das Babaji Maharaj, por favor, fique esse cobertor, você fique com ele. Não preciso disso. Fique com ele, de propósito. Forçaram ele, ele falou, eu não quero um cobertor, eu me viro. Depois disso, para dar misericórdia para essa pessoa, usou o cobertor para cantar os santos anos. E de manhã, quando o homem voltou, Baba, ele empaquetou o cobertor e falou, leva seu cobertor de volta. Eu não posso desenvolver uma relação de amor com o seu cobertor, porque isso não vai me ajudar a atravessar o mundo material. E todo mundo querendo vinho, querendo isso, querendo aquilo, e ele recusando até um cobertor. Eles não conseguem entender o humor de um grande santo. Então, dessa maneira, se a sorte for muito boa, está escrito no Bhagavatam, então você vai conseguir satsanga. Por conta de satsanga, você vai ter a chance de ouvir Harikatha. A mesma coisa disse Naradaji Maharaj. Então, Viveka, o nível de consciência pode subir quando você faz contínua satsanga, quando você se relaciona sempre com o devoto puro. Com a ajuda de satsanga, sua consciência se eleva gradualmente. Você pode sentir coisas muito complicadas, que por conta de satsanga, o seu cérebro fica muito inquieto. Não, fica muito sutil, muito sharp, afiado. Ele vai entender o valor das coisas exatamente. O cérebro de quem faz sadhusanga.
Então, Naradaji Maharaj vai tomar essa iniciativa para que finalmente aconteça essa solução, o Bhagavad Gita. Mas como nós vamos fazer? Vamos ter que selecionar um lugar. Quem pode vir falar? Então, Naradaji Bhagavan, Naradaji Maharaj diz: eu posso organizar. Então ele vai organizar esse Jnana Yoga, esse Bhakti Yoga, que é o Bhagavatam. Você pode falar de Jnana Yoga, porque quando o Jnana sobe num nível muito alto e ela está madura, ela se torna Bhakti. Quando Jnana e Bhakti se tornam quase o mesmo, alguém perguntou, nós podemos ver Deus, Naradaji? Ele disse, sim. Mas como? O ponto é que Narada e Shiva podem dizer isso. Krishna disse, eu mesmo venho na forma do sábio. Então, quer dizer, de ver o Sr. Shiva, de ver Narada, nós já estaríamos vendo o próprio Krishna, porque o Krishna vem na forma do devoto puro. Mas na Gaudiya Mata nós não usamos isso assim, porque alguém poderia nos acusar de dizer isso. Nós sabemos que é assim, que ver o Guru é como ver Krishna. Mas nós não pronunciamos muito isso, porque as pessoas poderiam acusar os sábios da Gaudiya Mata. Radharani também é Deus. Krishna e Radha são Deus. A diferença é que ele é o predominador e ela é o absoluto predominado. Mas, então chamar Narada Bhagavan ou Shivji Bhagavan, usar a palavra Bhagavan para Narada ou para Shiva é lícito. Poderia-se usar essa mesma palavra para o Guru, mas não se usa por não querer que isso cause uma reação negativa na sociedade. Então a primeira assembleia aconteceu lá, a segunda em Namisharanya, a primeira em Shuktarketra, na beira do Ganges. Parikshit Maharaj, Sukadeva pronunciou o Bhagavata, nós sabemos isso, não? A segunda aconteceu em Namisharanya, em Namikshetra. Sutta Goswami falou sobre o que ele ouviu dos lábios de Shukadeva. E a terceira acontece na beira deste rio, onde Gokarnaji Maharaj dá Harikata para liberar Dundukai, esse fantasma. Um fantasma. Então, dessa maneira, Naradaji Maharaj cita a glorificação do Shuka Shastra. Por quê? Então, Narada está dizendo, eu posso estabelecer Bhakti, Jnana e Vairagya, servi-las através do Shuka Shastra. Naradaji Maharaj quis dizer que ele queria glorificar Sukadeva Goswami chamando o Bhagavatam de Shuka Shastra. Porque qualquer Harikata, que qualquer pessoa fale o que Sukadeva Goswami disse, é considerado o mais elevado. O doce comentário aprovado pelo nosso Guru Varga. Todos os comentários são válidos, os verdadeiros comentários. Mas o mais doce do Bhagavatam. Existiram muitos comentários do Bhagavatam.
Tem 18 famosos, mas existem mais comentários. No Bhagavad Gita tem 300 comentários, muito mais de 300 comentários pelo mundo afora. Mas qual é o mais doce comentário do Bhagavatam? Se você puder analisar. O de Sridhar Swamipada também é um ótimo comentário. Mas de qualquer forma, se você checar essa lista, o comentário de Srila Vishwanatha Chakravartipati foi o último, porque ele leu o de todos, o comentário de todos. E essa foi a vantagem. Se você pesquisa um assunto, você vai ver o que os últimos, as pessoas falaram sobre aquilo, o que as pessoas especializadas falaram sobre aquilo. Então você consegue ter mais vantagens. Então Vishwanatha Chakravartipati leu o comentário de todos, porque ele foi o último comentador, comparativamente, do Bhagavatam. Então ele leu todos os outros comentários de antes. Ele coletou trechos deste e daquele. Os comentários eles são tão doces que é inimaginável. O que não fica claro nos outros comentários, pontos que não ficam totalmente esclarecidos, Srila Vishwanatha Chakravartipati consegue esclarecer e trazer uma conclusão final. Quando Naradaji Maharaj falou, ele vai dar honras para Shukadeva Goswami, porque ele é o mais elevado orador. Está aprovado isso no Shastra. Quem é? No âmbito da nossa linhagem de Bhakti, cada uma dos membros de Bhakti, Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, todos os processos de Bhakti. Em Shravana Bhakti, Parikshit Maharaj é o mais elevado. Ele é o Acharya de Shravana Bhakti. Não, Smaran é Prahlada e Sukadeva Goswami é o mais elevado em falar o Bhagavatam. Ouvir e falar, Shravanam Kirtana Bhakti. Ele é o... e Parikshit Maharaj é o Acharya de escutar o Bhagavatam, assim como Shukadeva Goswami é o Acharya de pronunciar o Bhagavatam. Então, Shravana Bhakti Acharya é Shukadeva Goswami. Aqui, cada uma das ilhas de Navadvipa correspondem a esses mesmos processos de Bhakti, esses 9 membros, 9 processos de Bhakti. Cada uma delas representa um diferente desses aspectos de Bhakti. Por exemplo, se lembrar de Krishna, falar sobre Krishna, servir os pés de lótus, todos esses. Então, nós precisamos honrá-lo. Naradaji Maharaj decidiu como nós vamos organizar agora, vamos ver. Então, Naradaji Maharaj então arranja esse Bhagavad Gita, onde nós vamos, quem vai falar, onde vai ser feito, isso vai ser decidido. Então Sutadeva Goswami disse: muito rapidamente, ele tomou essa decisão final. E os 4 Kumaras, juntos com Narada, eles vieram rapidamente. Por quê?
bhajan or anything, you should not delay. Você não deve atrasar, fazer nenhuma ação positiva. Se você atrasa, isso traz problemas. So, any good activity, Então, qualquer atividade positiva relativa ao bhajana, você tem que tomar iniciativa imediatamente, sem atrasar. instant action should be taken. Uma ação instantânea, pronta, porque a vida dura somente 2 dias. Who knows where the body? Ah, eu não vou lá escutar, mas quem sabe quando você vai deixar o corpo? Se você deixar o corpo agora, então você tem que tomar decisão e seguir na direção de Bhakti. So this way, our Sutadeva Goswami speaking. Então Sutadeva Goswami fala: Kumaraste Narodena Samantataha Ganga Tatam Samayagumuhu Kathapanayo Shattara. To drink the nectarian beber Harikatha nectário do Bhagavatam do Kirtana. Imediatamente eles correm aqui. Finally, they reach in one very Eles transferiam as mensagens através do coração. Esse era o problema, era o poder de Prabhupada também. Prabhupada se sentava e empoderava o seu discípulo lá na Alemanha, o que ele vai falar. Diante dos reis ou de quem quer que fosse. Prabhupada daqui controlava. Isso é fácil. Porque aqueles que são sábios poderosos, eles podem transfundir poder. Você não sabe isso. Eles podem infundir poder. Se o Guru quiser infundir poder, ele pode fazer de um macaco um santo. Claro, a pessoa precisa de qualificação, caso contrário, ele não vai escolhê-la. Então nós pensamos que nós estamos fazendo, mas não, eles estão fazendo. O Guru Padapadma está observando tudo e fazendo tudo e nos guiando. E o Guru Padapadma costumava dizer, pelo nome de Prabhupada, tudo pode alcançar o sucesso espiritual. Nenhuma autoridade poderia frear isso. Então, eles decidiram imediatamente, essa mensagem espalhou-se pelo cosmos. Ah, vai haver um Bhagavad Gita, todos devem ir. Ninguém foi convidado, nenhuma carta chegou, todos ficaram sabendo. Quem convidou Sutadeva Goswami para falar Harikatha? Ninguém. E ninguém sabia onde Sutadeva Goswami estava. Ninguém sabia. Ele é um Paramahamsa. Ah, Shukadeva. Mas como que ele chegou lá? Quando Shukadeva Goswami chegou, Parikshit Maharaj se sentou antes de abandonar o corpo e quis ouvir conhecimento, porque ele recebeu aquela maldição. Então todos os rishis e os munis vieram e alguns deles sugeriram: Rajan, você pode fazer isso, é muito bom. Todos sugeriram que ele fizesse um Bhagavad Gita, porque nem todos eram da mesma linhagem. Não um Bhagavad Gita, uma reunião de sábios, eu acho. Então, de repente, Sukadeva Goswami começou a chegar ali, e todo mundo se levantou. Agora Sukadeva veio. Todas as pessoas de todas as idades, inclusive os mais velhos, os mais antigos, se levantaram. E quem convidou Sukadeva Goswami? Ninguém. A inspiração é a melhor das mensagens, que um sadhu recebe. Você não acredita, eu sei. Se um dia na sua vida, você pode testar isso. Uma mensagem que vai de um coração para o outro é a melhor das mensagens.
Não existe nada mais do que isso. Então Sukadeva Goswami, ninguém havia convidado ele, então automaticamente Krishna estava sentado no seu coração como Paramatma. E automaticamente Sukadeva Goswami alcançou aquele ponto. Caso contrário, ninguém sabia onde ele estava. Ele primeiro foi para Hastinapur e de lá ele caminhou e foi até ali. E todas as crianças brincavam com ele porque aquele sábio estava nu. Ele tinha o cabelo todo enrolado. Ele tinha 16 anos, ele parecia um louco. E as crianças jogavam coisas nele, pedacinhos de pedra, baba, baba. Eles não sabiam quem ele era. So here, Jada Yatas Tatam Tetu, when they reached the Gangatar, Tada Kolahalo Opi Abud, all news breaking, all everywhere. E todo mundo ficou sabendo desse Saptaha. Quem informou quem? Aqui é Deviloka. Durga Devi controla aqui. Bhuloka. Bhuva é onde estão os semideuses, ou os fantasmas, ou as pessoas que estão em corpo sutil. Depois tem Swarloka, que são os planetas celestiais. Lá estão os semideuses. E você pode subir, existe um outro nível mais elevado. Swar, Yanu, Maho, depois tem Januloka, Tapaloka, chegando até Tapaloka, que é Brahmaloka. Tudo isso é chamado de Devidam, não é somente a Terra, todo o cosmos. Mas quando você pode atravessar isto, você pode atravessar o Viraja, o oceano causal, e depois chegar a Sadashiva Loka. So, Jada Yatas Tatam Tetu Tada Kala Halo Opi Abhut Guruloke Devaloke Chabrahmaloke Tataiva Cha. Everywhere news break. Em todos os lugares essa notícia foi alardeada. Até o Brahma ficou sabendo. Eles vão fazer um Bhagavad Gita. E aqueles que estavam muito interessados em beber o néctar do Bhagavatam, eles decidiram ir. Quem pode perder essa chance? Aqueles que são Rasarampata, aqueles que são loucos pelo néctar transcendental. Eu quero Rasa, Prakrita Rasa. Todos eles decidiram chegar até o local onde foi feito essa leitura do Bhagavatam. Então os Vaishnavas chegaram primeiro. Moksha Sarve Opi Ami Munayaha Sahusha Shishaha Shastrivir Ajujur Pati Pramayena Yuktaha. With loveful mood, all Rishi Munis. De maneira muito amorosa, todos os rishis e os munis chegaram até esse local. Vyasadeva, Parasara, Vashista, Brigu, Gautami, Devarata, todos foram até esse local onde aconteceria
glorificação do Bhagavatam, eles não foram sozinhos. They are going to collect Eles their coletaram disciples. todos os seus discípulos. They are going to speak their disciples. Let us go. Vamos, eles diziam para todos os discípulos de cada um desses rishis vieram. E eles levaram as esposas daqueles que eram casados. Shastri, Srivir, Ajuju, Oti Pranayina Yuktaha. With full mood, everybody Então, reached this place very cheios de amor no coração, todos chegaram a esse lugar muito adequado. Vaishnavasto Tasyanasino Brahmacharinaha Mukha Bhage Stitaste Chatadagre Naradaha Stitaha. In Bhagavad Katha, No Bhagavad Gita, there must be one principal, man. deve haver alguém que seja o orador principal. Ou não, aquele que vai ser o primeiro ouvinte, So Narada aquele que vai receber a prioridade. asana, Então Narada se senta na asana, Narada e os 4 Kumaras também se sentam. Narada era o primeiro que queria escutar, mas ele representava essa posição. Depois todos os outros ouviriam, estavam ali para ouvir também. Aqueles que são sannyasis brahmacharis, eles se sentam na frente. Mas Narada estava sentado na primeira fila porque ele era o ouvinte número 1. Então todos os rishis vieram ali para escutar também. Os semideuses, eles vieram com as suas vimanas, com as suas naves, com as suas carruagens celestes. E eles coletaram flores para levar até lá. Eles coletaram flores dos planetas celestiais especiais, flores que só tem lá. Eles queriam jogar essas flores, fazer uma pushpa vrishti, uma chuva de flores. Flores muito especiais. Samarujyo kiyanto devanayakaha kalpaviksho prasunais tanus sarvans tatru samakiran. This way, então dessa maneira, Sutadeva Goswami speaking, Sutadeva Goswami diz, now Kumara Uchu, after doing Vandana, depois de fazer o Vandana, Sanat Kumar Adi, as reverências, Sanata Kumara e os outros 4 Kumaras, na verdade eles são 4, mas o coração deles é o mesmo. Eles parecem 4, mas eles só têm um único coração, o mesmo coração. Então qualquer um deles que fale não há diferença. Navajogendra também. Quando um dos Jogendras fala, os outros Jogendras escutam. Mas quando ele para, um outro Jogendra começa a falar. E os outros escutam a mesma coisa com os 4 Kumaras. Um dentre eles fala. E quando ele para, o outro fala. E quando o outro para, o outro fala. E assim por diante. Então, Kumaraha significa os 4 Kumaras. Eles vão falar as glórias do Bhagavatam, glorificações preliminares. Depois disso, amanhã ou depois eu vou explicar esse outro pedaço. Disse Shambhava. Você veja a excelência. Mas não existe local para falso ego, para a verdade. Algo excelente. Então, eles são os 4 filhos, eles são os mais velhos de toda a criação.
E eles também glorificam Shukadeva. Eles não falam, Shukadeva chegou ontem, o que ele sabe? Não. Vejam as honras que eles pronunciam. Até Mahadeva, quando os quatro Kumaras chegam, ele presta reverência para os seus irmãos mais velhos. E eles vão glorificar Shukadeva Goswami, mas na nossa sociedade, se alguém fala algo bom, eles querem expulsá-lo, eles não querem suportar. Eu não consigo falar. Ele fala e, ao invés de apoiá-lo, eu o expulso. Mas o Guru Vaishnava não quer nome nem fama. Eles podem rejeitar isso, jogar excrementos nisso. Na fama, nas glórias. Então, do Shuka Shastra, o Bhagavad Gita é esse néctar. Nós vamos repetir aqui. Imediatamente depois de ouvir, Mukti vem nas mãos de quem escuta. Mukti é barato, a liberação. Nós estamos lutando. Tem gente que luta a vida inteira para chegar até Mukti. Que difícil. Nós queremos nos livrar da influência de Maya, não é? Isso é uma Mukti inicial. Ela não é final. Sair da influência de Maya é uma Mukti preliminar. Uma liberação preliminar. Mukti é liberação. Então, o que você vai fazer depois que você se libera de Maya? Você vai fazer o quê? Começar a dançar? Não. Então, essa primeira mukta, você tem que fazer bhajana sob a guia do Sadguru Vaishnava. E aí sim. Claro, existem diferentes tipos de mukti. Também existe uma mukti que está sob a guia, que nós alcançamos quando estamos sob a guia do Vaishnava Pura, Sadguru Vaishnava. Sukadeva Goswami fala para Parikshit Maharaj: se você está fazendo Guru Seva, você pode cortar todas as correntes materiais facilmente. Mas ninguém quer acreditar nisso. Everything, Rajas, Tamas, Satyena. After that, what is that? I'm not just speaking. Rajas, Rajo, you are going to cut. Você corta tamas, ignorância, com a paixão. E corta a paixão com a bondade. Rajatama você pode cortar aumentando o nível da sua Sattva-guna, mas isso não é o objetivo final. Depois você tem que cortar a sua Sattva-guna com Shuddha Sattva. Você tem que cortá-la. Quem vai escutar, porém? Ouvindo o Bhagavad Gita, Mukti pode pousar na palma da sua mão. O Srimad Bhagavatam tem esse poder, o Katha? O Srimad Bhagavatam. Sempre nós deveríamos ouvir. Ininterruptamente. É apreciado uma escuta ininterrupta do Bhagavatam. A mesma coisa está escrita no Bhagavatam. Imediatamente Krishna vem, se senta no coração.
here, man. Quem se So importa? they are speaking same thing. Então eles estão dizendo a mesma coisa. Siddhanta, Mumuksu, I know, Susurispakkhana, Bhagavan coming and sitting inside heart. Krishna vem e se senta dentro do coração. So much glorification of Siddhanta. Então todas essas glorificações do Srimad Bhagavatam foram feitas. Even Krishna himself Até o cannot próprio glorify. Krishna não pode Though we know glorificar o Bhagavatam. Krishna and Srimad Bhagavatam, Nós sabemos que Krishna e o Srimad Bhagavatam são não diferentes um do outro. still, we can say, Mesmo assim, Sada Sevya, Srimad Bhagavati Katha, Yasya Sravanamathrena, Haristityam Samasvai. Hari immediately coming and sitting inside the heart. Krishna vem imediatamente e se senta dentro do coração. E dentro do coração você consegue enxergar Jagannatha. Você não precisa ir para Jagannatha Puri. You can find inside the heart. Você o encontra dentro de você. Acredite em mim. You think I'm speaking some story, no? Você acha que eu estou contando uma história? If you someday, if your luck is favorable, Se sua sorte for favorável, você pode ver o que eu estou vendo. Krishna pode se sentar no seu coração e você pode ver isso claramente. Você vai ver Jagannatha claramente. Yashya Savanamatrena Haristitam Samastre. And about that Grantha book, some clarification given, because this book is comprising of Porque esse 12 livro canto, tem 12 canto cantos. Ashtadasa Sahasru, O Bhagavatam Dadaskanda Samannitaha. It is comprising of 18,000 slokas. ele tem 18 mil versos. Ele contém 18 mil versos. Ashtadasa Sahasru. Here Grunto means Grantha aqui significa people making mistakes. as pessoas se equivocam. Sanatan making, Rupa e Sanatana. lacks of Goswamis. belief. Grunto means Grantha significa one substra that livro amarrado. in Chaitanya you see Eles amarravam as páginas. Ele dizem que ele escreveu centenas de livros, mas na verdade são centenas de fascículos amarrados. making so much locking, Eles amarram as páginas. São páginas que... A Grantha significa um livro que pode revelar mistérios. Usa-se Grantha também para livros em geral, mas o verdadeiro sentido, um dos verdadeiros sentidos é esse, diz Maharaj. Então, cada um dos 18 versos do Bhagavatam está cheio de néctar, estão cheios de néctar. Parikshit Sukha Samvadaha Srinu Bhagavatam Chuta. Parikshit was hearing, Parikshit ouviu, was sitting in the main, ele estava sentado among them those who are hearing, among dentre them aqueles que estavam escutando. Parikshit voltou para ouvir. was the man. You can see by Bhagavatam Ah, não. front sitting. Então, existe sempre um ouvinte principal do Bhagavatam. Mukhasruta. Com Shukadeva Goswami foi Parikshit Maharaj e agora foi Narada com os 4 Kumaras. Ele tem um nome. So, Granto Ashtadasa Sahasru Dadasaskanda Samannitaha Mukashrata, Parikshit Sukha aquele que vai ouvir, o primeiro ouvinte. Bhagavatam Chuta. That Bhagavatam, we are going to Esse glorify. Bhagavatam First of all, glorification. será glorificado Whatever, according to capacity. de acordo com a nossa capacidade. Aqueles que são Mahapurushas. Eu nunca disse, Mahaprabhupada fez um Bhagavatam de 7 dias. É permitido, sim, mas os sadhus, eles não se satisfazem com 7 dias. Eles querem ler o Bhagavatam inteiro. 7 dias de Harikatha, você tem que fazer, cortar. Como é possível? Se você ler 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, não é nada. Eu disse para muitos devotos, Maharaj está mencionando as aulas, que ele está dando. Eu posso tentar da melhor maneira, mas me levaria pelo menos 1 ano ou mais do que isso. O primeiro canto levaria 1 ano. O segundo ano também 1 ano inteiro. Então, em 12 anos, no mínimo, nós poderíamos
comentar o Bhagavatam. 12 years, within 12 years, I Em can 12 write, anos eu poderia but terminar, I think I cannot finish. mas eu penso que So não é mystery, possível. Ele é cheio de so mistérios. knowledge and nectar is Existem there. conhecimentos tão misteriosos, cheios de Also, I mistério will lá. complain. Se eu pular um verso, eu vou me sentir mal. Eu perdi aquele So anyway, verso. it's not possible. Então não é possível. Sukadeva Goswami Então Sukadeva spoke Goswami Harikatha, deu and Harikatha Parikshit e Maharaj, Parikshit Maharaj ouviu. Era o ouvinte número 1. that was very special Bhagavad Gita. Mas isso foi um Bhagavad Though Gita within muito 7 years especial. we were finished, but marathon. Eles fizeram uma Day and maratona. night can Noite e dia, eles não paravam. Shukadeva e Parikshit. Ninguém bebeu água, ninguém comeu, não tinha prachada, ninguém dormiu. Noite e dia, ininterruptamente. Como é possível? So we cannot compare Então nós that não podemos comparar 7 week, one week Harikatha with other essa Harikatha semana which de are Harikatha people. com o Harikatha que as outras pessoas dão. Now it is one kind of business. Agora é como um I negócio. can speak with music, nice, Eu vou falar com música, as pessoas dançando, luzes piscando, eles cobram. This is a charge. You think that? Se você pagar, pode vir. They're actually pros. Essas pessoas que fazem isso são como prostitutos. They're actually pros. Eles não são sadhus. Sadhu cannot. Sadhu não pode fazer Sadhu like isso. to enjoy the O sadhu nectar. quer desfrutar do Like néctar Bhagavatam. dentro do This Bhagavatam. way. Tavat samsara chakre asmin brahmati ajnanataha pumana yavat karma gata nasti supa sastru chathachanam. So long as people traveling in this material Enquanto as world, pessoas birth and dying, nascendo e morrendo, viajando, atravessando esse mundo material, nascendo e morrendo. particular life, when you Mas have na vida em particular, quando você tiver a sorte de ouvir o Bhagavad Gita, endpoint. então essa vida é o ponto final. Você não precisa nascer no ventre de uma mulher de novo, de uma mãe de novo. Todos os problemas acabaram. Nascer significa que onde quer que você nasça, problemas acontecerão. So, to cut problem, Então, para cortar problemas, você tem que ouvir o Harikatha. Se você está ouvindo o Harikatha, então a repetição dos seus nascimentos e mortes podem parar imediatamente. De novo você nasce, de novo você morre, de novo você morre, de novo você nasce. Continuamente você fica preso no samsara. Enquanto você não ouvir o Bhagavad Gita de uma fonte perfeita, você não vai poder parar de nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Ekam Bhagavatam Sastram Muktidanena Garjati. What is the utility of going through different shastras? Whereas we are getting Para que ler outros shastras se nós podemos ouvir o Bhagavatam, que é a essência de tudo? Se você for ler diferentes escrituras, isso aqui está escrito aqui, e aquele outro está escrito aquilo, a pessoa se confunde. Talvez ela cometa erros. Então por quê? Bhaktivinoda Thakur costumava dar instruções para nós. Se você quer obter sucesso nesta vida, você tem que ler o Chaitanya Bhagavata. O Chaitanya Charitamrita é muito elevado, você talvez não deva lê-lo. O Chaitanya Charitamrita tem um nível tão elevado, que é inimaginável. Ele pode não ser compreendido. Muitos panditas ficam confusos. Então, é o conselho de Bhaktivinoda Thakur. Se você quer sucesso nesta vida, então, por favor, leia o Chaitanya Bhagavata diariamente. Mesmo que seja uma página. Antes de dar aula, você tem que decidir como levar sua vida. De que maneira efetiva
O poder deve estar lá. Se não houver fogo, if the matches is there, se os fósforos estiverem lá e não funcionarem, porque estão molhados, você faz tac, tac, mas o fogo não aparece. use this message. Que If I become fósforo inútil. E se eu me tornar um fósforo inútil, coming from my mouth, I cannot touch your heart. And if not, eu não consigo pronunciar a verdade. E se eu não pronunciar a verdade, eu não consigo tocar o coração de vocês. E se eu não tocar o coração de vocês, eu não posso purificar vocês. Claro, depende da fé. Se você escuta sem fé, então você não pode receber o tesouro. what is the utility of Tantos Shastras, getting assurance? se nós temos a possibilidade de ouvir o Srimad Bhagavatam. Por quê? Mahaprabhu disse a mesma coisa. O Bhagavatam é definitivo. Então, o Bhagavad Gita Mahapurana é como um leão. Then, actually, the Chatussan Então, os 4 filhos Katha dizem: Bhagavata Swapi Nityam Bhavati Yad Grihe. If Bhagavat, this book is staying in the house of anybody, se esse livro está na casa de qualquer pessoa, essa casa pode se tornar um local de peregrinação. Katha Bhagavata Swapi Nityam Bhavati Yad Grihe. Where Bhagavad Katha running every day. Where Bhagavad Katha running every day. Onde o Bhagavad Gita é lido todos os dias, ou é feito todos os dias, pronunciado todos os dias, de alguma maneira. Então essa casa pode ser comparada com um local de peregrinação. It can be compared with tree. No problem, Katha. Não existem outros problemas que possam surgir. Qualquer tipo de atividade pecaminosa se afasta dessa casa. Not even one part of 16 part, not even Solakala one part. If you are going to arrange Se você vai arranjar Ashramed Yoga, um sacrifício de fogo, um sacrifício de cavalo, não? hundreds of Como faziam na Idade de Ouro, centenas, milhares de sacrifícios ou de rituais sagrados, nada pode ser comparado ao Bhagavad Gita, ao Katha do Srimad Bhagavatam. 16 Solakala, even one kala cannot be done. So powerful, you see. Tavat papani dehe asmin nivasanti tapodhana gyavan suyati samyak bhagavatam naroi. So long as a man Então, enquanto um homem com toda a paciência não ouvir o Bhagavad Gita, até então, incontáveis atividades, resultados de atividades pecaminosas chegarão até ele. Papa, ele vai cometer pecados. Mas quando alguém escuta, todos os pecados saem voando como borboletas, como abelhas. Quando você vai na colmeia, então se você chega lá com o fogo, todas elas saem voando. Então, so long as anybody not hearing, any man not hearing Bhagavad Gita with full respect, till then sinful Então, se enquanto uma pessoa não ouvir o Bhagavad Gita com todo o respeito, então ele vai cometer atividades pecaminosas ou ele vai receber o resultado de atividades pecaminosas. Tudo pode desaparecer, dissolver, ser dissolvido. Então amanhã nós vamos continuar discutindo sobre a glorificação que os 4 Kumaras fazem.
Depois disso, nós vamos entrar finalmente no ponto prático de como o Bhagavad Gita foi efetivo nesse caso, nessa situação. Na situação de Dundukari também será analisada amanhã. Hoje eu preciso parar por aqui. Então, com qual verso eu comecei?